Seja bem-vindo, eu estou de volta aí. E nesse vídeo a gente vai iniciar o assunto cinemática dos fluidos. Até então a gente viu uma condição estática dos fluidos, né? Estática de fluidos, e agora a gente vai ver o que acontece quando a gente tem movimento no fluido. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha e o seu comentário que ajuda a divulgar, certo? Esse vídeo ele vai ser um vídeo rápido, a gente vai apenas apresentar algumas definições, né? E depois vai ser aprofundado por meio de exercício. Então, são apenas definições nesse vídeo aqui. A gente vai começar definindo o regime permanente e o regime variado. Então, vamos olhar essa figura aqui. A gente tem um reservatório, eu estou despejando fluido e está saindo fluido na mesma quantidade. O que entra aqui é igual ao que está saindo aqui. Portanto, esse nível aqui ele permanece constante. Então, o regime permanente ele é aquele regime onde pontualmente as propriedades do fluido não variam. Então vamos supor aqui um ponto A e aqui um ponto B. Nesse ponto aqui, eu vou ter sempre, ao longo do tempo, a mesma pressão, a mesma velocidade, a mesma massa específica e assim por diante. Ainda que no ponto B as propriedades sejam diferentes do ponto A. E no ponto B, as propriedades do ponto B também não vão mudar, porque eu estou em regime permanente. O regime variado ele é o oposto disso daí. Então, no regime variado, pontualmente, em cada ponto, as propriedades vão variar ao longo do tempo, né? Então, vamos supor que eu não tivesse essa entrada de fluido aqui, tivesse apenas saindo, esse nível ia descer, então eu já teria variação de pressão em cada ponto, né? Então, as propriedades variam ao longo do tempo. Regime variado. Regime permanente, as propriedades permanecem constantes em cada ponto. Além disso, nós vamos definir agora o que é um reservatório de grandes dimensões. Então, vamos supor que eu tenho um reservatório e esse reservatório tenha uma seção transversal muito grande. Então, ainda que eu tenha uma saída de fluido e não esteja entrando nada, o nível dele varia muito pouco devido às grandes dimensões do reservatório. Então, eu posso considerar, nessa condição, o regime permanente. Ele é aproximadamente permanente, eu posso considerar, e é isso que nós vamos fazer aí nos nossos exercícios. Reservatórios de grandes dimensões, a gente vai considerar que as propriedades permanecem constantes em cada ponto e que nós estamos em regime permanente. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no escoamento laminar e no escoamento turbulento. Então, através da experiência de Reynolds, ele chegou num número adimensional que a gente já vai ver aqui rapidamente. A gente vai ver em profundidade um capítulo do livro sobre isso aqui, como se obtém um número adimensional. Por enquanto a gente só vai acreditar nisso aqui. E ele fez uma experiência onde tinha um pequeno reservatório com um tubo de vidro para que ele pudesse ver o que acontece aqui dentro e uma válvula na saída. Ele também tinha um pequeno reservatório com um corante. Então ele despejava esse corante junto com a corrente de líquido que passava pelo tubo de vidro. Variando a vazão aqui, ele variava a velocidade do fluido. Ele percebeu que, por uma velocidade baixa, a gente tinha aqui um filete de líquido colorido. Isso significa que as partículas estão viajando aqui paralelas, né, umas às outras aqui. Não há turbulência no escoamento, né? E conforme ele ia andando, abrindo a válvula, isso aqui ia bagunçando, começava a ter componentes verticais de velocidade, até que você tivesse uma total turbulência aqui. Através do número, ele percebeu que quando o número adimensional dele era menor do que 2000, correspondia a um escoamento laminar. E quando o número era maior do que 2.400, isso aqui estava em turbulência total. Portanto, havia uma região de transição entre o 2.000 e o 2.400. Certo? A gente vai ver isso aqui para frente, né, esses números adimensionais aqui, com maior profundidade. Agora vamos ver as trajetórias e linhas de corrente, né? Então, a trajetória é o lugar geométrico dos pontos ocupados por uma partícula em instantes sucessivos. E a linha de corrente é uma linha tangente aos vetores de velocidade. Quando o regime é permanente, uma coisa coincide com a outra.
a trajetória coincide com as linhas de corrente. É isso que está mostrando aqui na figura. Então eu tenho a trajetória em azul, né? E ela corresponde também à linha de corrente. São a mesma coisa. O azul representa as duas cores, certo? O tubo de corrente, ele nada mais é do que uma superfície, uma forma de tubular, né? Onde eu tenho várias linhas de corrente. E elas são delimitadas por uma linha fechada, né? As velocidades são tangentes à linha de corrente. E isso significa que, nessa condição aqui, o que entra de fluido é igual ao que sai de fluido. Isso é uma propriedade muito importante que a gente vai explorar bastante aí nos próximos vídeos, né? Se eu tivesse velocidades transversais, eu teria saída de massa, né? Então o que sai não seria igual ao que entra, certo? É uma propriedade importante aí que a gente vai ver bastante. Bom, foi um videozinho rápido aí só com algumas definições e a gente volta no próximo vídeo. Vejo você então.